tá? A gente tem aqui um contexto em que o comprimento inicial de uma haste de alumínio é de 10 centímetros a 20 graus Celsius e de 10,015 centímetros a 100 graus Celsius. Então, a gente tem um intervalo de temperatura de 80 graus e uma variação de comprimento de 0,015 centímetros, ou então 0,15 milímetros, ou ainda seriam 150 micrômetros, tá? No item A do problema, nos é solicitado para determinar o comprimento da haste no ponto de congelamento da água. Então, eu tenho que saber aqui o L a 0 graus Celsius e a temperatura de congelamento da água é 0 graus. Então, antes de fazer isso, primeiro que eu posso avaliar a variação de temperatura de 0 a 20 ou de 0 a 100, mas aí, claro, que independente de eu fazer com esses intervalos de temperatura ou de 100 graus ou de 20 graus, vai mudar o ΔL ou L final que eu estarei calculando a 0 graus, pegando o intervalo correto. Nesse problema aqui, antes de resolver o item A, então, o item A, eu preciso saber isso aqui. Qual é o comprimento final dessa haste de alumínio a 0 graus Celsius, sabendo o comprimento inicial, 1 mais o coeficiente, vezes o intervalo de temperatura considerado. Claro que observando aqui, que se eu considerar o comprimento final a 0 graus Celsius e o comprimento inicial ou a 20 ou a 100 graus Celsius, eu sei que a barra, a haste, melhor dizendo, vai contrair. Para contrair, esse termo aqui vai ter que dar um termo negativo aqui, para dar um fator menor do que 1. E, é claro, o intervalo de temperatura vai ser negativo, né? Porque eu vou partir, por exemplo, de 20 graus Celsius para 0, a variação de temperatura é menos 20 graus negativos. Então, esse gradiente de temperatura, prestem sempre atenção no sinal. Porém, antes de resolver isso, esse problema aqui, a primeira tentação da gente, a intuição, é usar direto o coeficiente alfa do alumínio. Mas, nós vamos observar que provavelmente é uma liga que contém alumínio e aí nós temos que antes calcular o coeficiente alfa da liga para depois resolver o item A e o item B. Então, partindo da expressão de dilatação, só para relembrar aqui, linear, é igual a ΔL L0 alfa ΔT. Voltando para cá, o coeficiente alfa é a variação fracional do comprimento em função do comprimento inicial. Reforço que isso aqui vai dar um número adimensional vezes o inverso do intervalo de temperatura. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma variação de comprimento de 0,015, desculpem, centímetros para um comprimento inicial de 10 centímetros, vezes, nesse caso aqui, o comprimento inicial, vezes a variação da temperatura, que é de 80 graus Celsius. Observem que essa variação aqui é para esse intervalo de 80 graus. Então, vai resultar aqui num coeficiente alfa já tenho aqui calculado, 18,75 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, tá? Então, a gente precisa determinar esse coeficiente alfa dessa haste de alumínio, que possivelmente é uma liga, para aí calcularmos, então, aqui
esse comprimento final. Esse comprimento final, então, a 0 graus Celsius, que é o ponto A, congelamento da água em condições normais de pressão. Eu vou colocar aqui, então, o L inicial, 10,00 centímetros. 1 mais o alfa obtido, 18,75 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, vezes, continuando aqui, a variação de temperatura. Como eu usei o comprimento inicial de 10 centímetros a 20 graus Celsius e quero encontrar o comprimento final da haste a 0 graus Celsius, eu vou considerar que a variação de temperatura aqui é menos 20 graus Celsius. Resolvendo tudo isso aqui, então, esse produto vai dar um valor negativo, que vai, então, subtrair da unidade, e um número menor do que a unidade multiplicado por ele mesmo, eu vou chegar aqui no comprimento final da haste a 0 graus Celsius, no valor de 9,996 os significativos, porque foram os 3 algarismos também fornecidos no enunciado do problema. Como eu estou gravando um vídeo, vocês podem rever, pausar, eu já vou apagar o quadro para fazer a letra B. Ou aqui, então, onde eu calculei o nosso coeficiente, tá, pessoal? Na letra B, a gente agora precisa determinar em que temperatura o comprimento da haste vai ser de 10,009 centímetros, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou usar a mesma expressão delta L, L0, alfa, delta T, nesse caso aqui. Então, a variação de comprimento, o comprimento inicial, o coeficiente calculado para essa liga, que não é exatamente igual ao coeficiente do alumínio, vezes delta T, só que aqui, como está me perguntando a temperatura em que vai chegar nesse valor, eu consigo estimar aqui que vai ser uma temperatura acima de 20 graus, porque 20 graus tem 10 centímetros, e abaixo de 100, porque a 100 tem 10,015 centímetros, tá? Então, T menos T0, tá? E aí, aqui, de novo, vai depender do intervalo que eu tô considerando. Então, por exemplo, eu vou pegar entre 10 e 10,009, eu vou ter uma variação de comprimento de 0,009 centímetros, tá? Para um comprimento inicial de 10 centímetros, vezes o coeficiente de 18,75 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. E aqui, matemática, galera, isso aqui não é física, eu vou multiplicar por T, que é a variável que eu preciso calcular, e pela temperatura T final, que está me perguntando, né, para calcular, menos a temperatura inicial. Mas como eu parti de 10 centímetros, temperatura inicial 20 graus Celsius, tá? Matematicamente, eu quero relembrar vocês que isso aqui multiplica isso, e depois esse resultado vai multiplicar, então, aqui, tanto a variável T, quanto a temperatura inicial de menos 20 graus Celsius, tá? Então, tenho aqui os valores, não vou anotar o passo a passo, esse é um cálculo que vocês têm que saber fazer na graduação, mas a gente vai ficar aqui, né, que a nossa temperatura final, já vou botar aqui uma etapa final do cálculo, vai ser esse 0,009 centímetros mais
3,75 vezes 10 na menos 3 centímetros, que é o número que saiu de multiplicar isso vezes isso e vezes 20, né? E vou dividir tudo isso aqui por essa multiplicação 10, 18, 75 vezes t, só que o t eu já botei em evidência, então aqui no denominador eu vou ter 1,875 vezes 10 na menos 4 centímetros, que vem dessa unidade aqui, vezes grau Celsius na menos 1, já que nesse produto aqui, o grau Celsius, quando multiplicou por 20, cancelou. Mas quando ele multiplica por T, ele continua aqui. Então, dimensionalmente, eu posso somar centímetro com centímetro, né? Vocês vão estar fazendo isso. E como é um elemento em comum com o denominador, eu vou ter um número tal em que a unidade vai ficar sobre grau Celsius na menos 1, quando essa unidade sobe, eu chego na temperatura de 68 graus Celsius para que a nossa haste de aço tenha um comprimento, então, de partida que nós utilizamos no cálculo de 10,009 centímetros. Então, esse é o exercício 7, itens A e B.